dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Bico de papagaio, um problema enfrentado por muita gente. Má postura, obesidade e sedentarismo são algumas das causas. Volta às aulas, conheça algumas irregularidades na lista de material escolar das crianças praticadas aqui no estado. Esses são alguns assuntos que a gente aborda hoje aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu aproveito e peço a tua participação aqui com a gente. É só você seguir a Band Amazonas nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo dos bastidores aqui da TV e também das notícias do dia. Inclusive tem o nosso WhatsApp, o número é o 992-05-1478, 992-05-1478. A gente já começa essa primeira edição aqui do Band Cidade falando que o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 vai sair hoje para os estudantes que já terminaram o ensino médio. As notas são aguardadas por quase 4 milhões de estudantes que fizeram as provas no ano passado. A repórter Isabela Bastos é quem tem os detalhes. A partir desta sexta-feira vai estar disponível o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 4 milhões de pessoas fizeram o Enem e podem acessar o resultado pela plataforma digital. Para acessar, é preciso utilizar o CPF e inserir uma senha pré-cadastrada. Quem tiver perdido a senha ou esquecido, pode fazer a recuperação pelo próprio site. É necessário inserir o e-mail e as outras informações cadastradas no primeiro ato. É através do Enem que os estudantes conseguem ingressar nas universidades federais e participar de programas de bolsa e financiamento. O SISU vai abrir as inscrições no final de janeiro, junto com o ProUni. Já o FIES, o programa de financiamento, abre as inscrições no início do mês de fevereiro. Super moderno e prático, agora as passagens de barco que ligam Manaus às outras cidades da região norte poderão ser adquiridas pela internet. Quem tem as informações aqui pra gente é o repórter Eduardo Galvão. No Porto da Manaus Moderna, no centro de Manaus, dezenas de bancas de vendas de passagens compõem o cenário do local, conhecido como Escadaria do Porto. Aqui, centenas de passagens são vendidas diariamente, da forma tradicional, papel, caneta e carimbo. Mas a partir do dia 29 de janeiro, passagens para o interior do estado vão poder ser compradas pela internet. As compras das passagens vão poder ser feitas pelos sites www.navegam.com.br e pelo www.passagemsdebarco.com.br e também no aplicativo. Nessa plataforma, os municípios disponíveis vão ser Maués, Parintins e Tabatinga. Esse último contempla a parada em 11 municípios do interior do Amazonas. A iniciativa foi aprovada pela maioria dos passageiros, que sempre precisam vir até o Porto de Manaus para adquirir um bilhete. Porque ontem eu ainda vim com ele, com meu marido, né? Ele me trouxe de moto, aí pela internet é mais fácil, né? A gente só comprar lá e tudo, vai facilitar muito. A internet é bem melhor. É mais fácil? Sim, com certeza. E os tradicionais vendedores de passagens, será que correm o risco de ter que mudar de profissão? Eu acho que não vai interferir em nada não, porque isso aqui já virou uma tradição. Nós já tentamos várias formas de sairmos daqui, de trabalhar do jeito que nós trabalhamos aqui para atender o público, mas nada aconteceu, continua na mesma, porque a gente botamos ali na galeria, as pessoas não vão até lá. Já botamos outras vezes na galeria, na parte de cima, não vigorou também. Porque as pessoas não vão até lá, as pessoas querem onde está o barco. Então eles vêm aqui, a tradição é aqui. A gente tem passagem vendida online, eu tenho aplicativo, a gente tem passagem vendida online, tem página, uma fanpage, tudo a gente tem. Nossa agência é toda preparada. Mas as pessoas preferem vir aqui. O novo modelo foi criado por uma startup. Atualmente, 92 embarcações estão cadastradas no sistema da empresa. A plataforma gerencia a embarcação, o vendedor interno e externo e as agências fluviais. Olha só, agora a gente troca de assunto para falar da lista de material escolar. Todos os anos
infelizmente ou felizmente, sempre tem as mesmas reclamações sobre produtos indevidos que são cobrados ali no material escolar. Quem vai explicar para a gente quais são esses produtos, quais são esses itens e por que são irregulares é o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch. Bom dia, Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Diretor-presidente, todo ano, no começo do ano, a gente tem aquelas reclamações dos pais para com as escolas em relação aos itens, né, que são cobrados no material escolar. Agora, explica aqui pra gente, esse ano agora, as notificações são altas, são baixas, como é que estão se comportando? Olha, como você disse, todos os anos a gente tem uma intensificação nesse período de fiscalização, dadas as reclamações que os pais e responsáveis fazem ao órgão de defesa do consumidor. E nesse período de janeiro, nesses primeiros 15 dias de janeiro, nós já notificamos as 11 escolas particulares, as maiores e principais escolas da cidade, e continuamos recebendo denúncia de escolas menores. Algumas o PROCON realmente desconhecia a existência e agora passou a conhecer e incluirá nessa lista de notificações para o próximo ano essas menores escolas. Nós aguardamos esse feedback do consumidor como por meio da denúncia, na qual ele informa o órgão que aquela determinada escola está cobrando um material indevido. É importante que os consumidores e consumidoras do Amazonas saibam que um material que não pode ser cobrado, em via de regra, são os materiais de uso coletivo, de uso administrativo da instituição de ensino. E nós colocamos como exemplo, por exemplo, copo descartável, papel higiênico, pincel de lousa para o professor da aula, enfim, esses materiais a escola não deve cobrar. Caso ela cobre, é preciso que ela apresente aos pais e principalmente ao órgão de defesa do consumidor um plano de ensino que mostre aos pais e responsáveis e o PROCON como será utilizado aquele material. Caso contrário, a escola está cometendo uma infração e será autuada. É importante o senhor justamente explicar isso, porque o que acontece, em alguns momentos a escola, ela apresenta ali a lista escolar, mas em algumas situações elas acabam não apresentando o plano, ou seja, a justificativa do porquê que estão cobrando determinado item. Isso, em via de regra, são 64 itens que a portaria 001 de 2016 ela veda a cobrança, só é permitido que cobre esses materiais mediante a apresentação da justificativa. A justificativa seria o plano de ensino e de utilização desses materiais na atividade didático-pedagógica da criança ou do adolescente. Caso a escola cobre e não apresente, já por si só configura a infração. Nós notificamos para as escolas para primeiramente apresentarem a lista. As escolas que não tinham apresentado e estão apresentando, que contém algum desses materiais, já vem mostrando ao PROCON como será utilizado. Agora, o PROCON ele não tem como acompanhar o ano letivo e nem está dentro da sala de aula para verificar se de fato será utilizado esse material. Então, nós orientamos e vamos passar o ano todo procurando orientar os pais e responsáveis para que eles acompanhem, que eles não reclamem apenas no período de compra de material escolar, porque a gente sabe que pesa no orçamento familiar, mas que ele acompanhe se essa justificativa será realmente cumprida, se o consumidor não está comprando material à toa e para justificar e não ser autuado, a escola apresenta um plano de ensino para aquele material, mas que se esse material não for utilizado, que a escola devolva ao pai, porque a escola não pode ficar com material que não foi utilizado. O material foi comprado pelo pai, é direito dele, é direito do consumidor ele reaver esse material. E nós só vamos saber se esse material não foi utilizado se o pai acompanhar o filho ou a filha, enfim, aí denunciar o órgão de defesa do consumidor. Agora, justamente, quando o PROCON Amazonas, ele justamente está ali naquela iniciativa para orientar os pais para que realmente possam acompanhar, é porque talvez, de fato, eles não estejam acompanhando. A gente pode dizer isso, diretor-presidente? Por exemplo, talvez eles não tenham costume ali, talvez eles cobram ali no começo do ano, olha só, isso aqui não acho legal, isso aqui não acho legal, não me apresentaram a justificativa, mas passa o ano, eles esquecem. Então, assim, é importante que eles realmente possam averiguar se de fato a filha ou o filho estão utilizando aquele material. Então, a nossa principal orientação, a gente não pode nem dizer que o pai não acompanha, mas que ele, caso verifique que não foi utilizado, que ele denuncie. O que a gente pede mesmo é que os pais responsáveis denunciem ao órgão de defesa do consumidor a não utilização de qualquer material cobrado na lista de material escolar, seja ele vedado e cobrado mediante justificativa, ou seja ele qualquer outro material que não é vedado, até para que nós possamos fazer uma atualização na portaria e deixá-la mais atual, porque a gente sabe que
era cobrado, por exemplo, a lante, nós discutimos agora há Isso. pouco. Agora não é mais cobrado em grande maioria das escolas. Mas cobram outro material que pode não estar sendo utilizado, pode estar violando o direito do consumidor. Então, dessa forma, a gente orienta que os pais observem quais são os materiais de um modo geral, não apenas esses que estão contidos na portaria, que podem ser cobrados mediante a justificativa, mas materiais que são cobrados permitidamente e não são utilizados. A gente precisa desse feedback, desse contato com o consumidor e que ele denuncie para que o órgão construa as melhores políticas públicas direcionadas para o próprio consumidor não ser prejudicado. A gente sabe que pesa no orçamento familiar. E como pesa, né, diretor-presidente? Eu estou aqui com a portaria 001/2016 e eu tenho aqui os 64 itens. E eu confesso que eu fico, assim, um pouco intrigada. Por exemplo, se eu pegasse o material, a lista de material escolar do meu filho e encontrasse alguns desses itens aqui, por exemplo, balde de praia, eu ia ficar um pouco, assim, né, me questionando o porquê. Daí cabe também aos pais questionar, né, olha só, por que vocês estão cobrando isso aqui? Daí eles podem apresentar a justificativa, o plano deles e tudo mais. Mas dentro aqui, olha só, temos balde de praia, temos, dentre outros aqui, creme dental, cordão, fita durex, fantoche, envelopes, flanelas, isopor, grampeador e grampos. Esse aqui ainda falta atualizar, agora há pouco o senhor estava falando, né? Mas aqui não chega a ser proibido. Então, os materiais que estão como vedados, esses 64 materiais, eles não podem ser cobrados, exceto que seja justificado como será utilizado na atividade didático-pedagógica. O que nós orientamos, principalmente, é que verifique se realmente esse plano está sendo apresentado aos pais. A gente sabe que muitas escolas cobram e não apresentam como será utilizado. E também não apresentam ao PROCON. Nós notificamos essas 11 escolas, como eu disse, e voltamos agora a verificar se eles estão comprovando. Algumas estão, outras não. As que não estão serão autuadas porque a legislação manda isso e nosso dever é cumprir com a lei e cobrar que ele se cumpra a lei. Exatamente. Agora, diretor-presidente, em relação às apostilas, como é que está a situação das escolas? Bom, a dinâmica de ensino ela vem evoluindo muito ao longo do tempo. Muitas escolas elas já trabalham com métodos alternativos que não são aqueles livros convencionais. Ou seja, produção de materiais exclusivos para aquela escola, material de ensino exclusivo, como, por exemplo, apostilas. Essas apostilas ela vem apresentando problema no que diz respeito ao interesse do consumidor. Por quê? Porque é permitido que a escola venda apostila se for unicamente produzida por ela. O que gera um conflito, porque a venda casada diz que a escola não pode condicionar a matrícula à venda do material escolar. Mas se for unicamente produzida pela escola, pode? Pode, porque é utilizada no material, mas da mesma forma, atendendo ao princípio do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação, isso tem que estar previsto no contrato de prestação de serviço, que o pai é o responsável assina com a instituição de ensino. Isso também tem que estar previsto como informação para o efeito da não surpresa, o pai não ser surpreendido no ato da compra de material escolar, que tem que comprar aquela apostila, e, sobretudo, o valor da apostila. Nós sabemos o custo que pode ser da propriedade intelectual, mas também não podemos tornar o preço abusivo a ponto de condicionar o pai a pagar valores altíssimos para que o filho possa estudar naquela instituição de ensino. Então, o PROCON ele já começou a notificação especificamente para este fim, que é a apresentação de justificativa e utilização dessas apostilas pelas instituições de ensino que se utilizam desse método. E também a questão principal, que é o valor. Nós recebemos uma denúncia hoje, inclusive, sobre o valor e já estamos atendendo para verificar se esse valor é compatível com o material que vem sendo cobrado. Não é configurada a venda casada desde que é justificado e utilizado realmente na atividade didático-pedagógica. Agora, ele não pode cobrar uma apostila um valor exorbitante, porque senão onera o consumidor, ele tira uma vantagem excessiva em cima do consumidor e o objetivo da escola é prestar um serviço de educação, de ensino e não de venda de produtos. Exatamente. Agora há pouco o senhor estava falando que em relação aos itens, né, as escolas elas foram notificadas. A partir de que momento que passa para a multa? Olha, assim, a multa ela é aplicada neste caso em duas situações. Primeiro, a escola não respondendo, ela é multada pelo crime de desobediência, porque ela recebeu uma notificação de um órgão público. E, no segundo momento, pela não justificativa, apresentou e não justificou o motivo da cobrança daquele material. Aí ela fica caracterizada de fato a infração.
Como é que nós estamos fazendo? Demos o prazo de 10 dias para que eles apresentem. Muitas escolas já apresentaram, inclusive apresentaram com justificativa. E nós orientamos as instituições de ensino que apresentem aos pais a justificativa, porque os pais continuam denunciando, porque você só exige o direito que você conhece ter. Por isso que nós estamos trabalhando muito a questão da orientação, tanto dos fornecedores quanto dos consumidores, para que eles exijam seus direitos. E já a questão da multa, como você tinha perguntado, nós iremos autuar caso a escola não apresente a resposta da nossa notificação ou caso não apresente como será utilizado. Apresentou a lista, mas não apresentou a utilização do material que é vedado. Também é objeto de auto de infração. As multas, elas variam de valores, vai depender do tamanho da escola, do número de alunos, de quantos alunos estão sendo prejudicados indiretamente ou diretamente com aquele produto que é a cobrança indevida, aquele material com a cobrança indevida. Então, é um cálculo que não teria como eu te dar um valor exato. Mas, por exemplo, uma escola de grande porte pode ser, botou 1.000 alunos de frente contra essa infração. Por exemplo, 1.000 alunos tiveram material cobrado indevidamente. Quantos foram prejudicados? 1.000 pessoas. Já é uma infração grave. Então, já entra como um agravante no cálculo da multa. O que, no final, pode dar R$100 mil, por exemplo. Não estou afirmando que é esse valor, mas a título de exemplo, pode dar uma multa de R$100 mil. Vai variar do tamanho da escola, do número de alunos que foi prejudicado. Tem uma conta, um cálculo, né, uma fórmula que chega a um denominador e esse valor da multa. Mas é calculado mais ou menos dessa forma. Agora, só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse aqui para a gente, em relação a listas posteriores, de outros anos, né? O Procon Amazonas está dando uma ideia para que haja uma pesquisa, né, de valores. Como é que funciona? Então, como nós tivemos dificuldade nesse ano, nesse janeiro, porque as escolas não enviaram as listas e nós tivemos que notificar, então esse trabalho vai ser construído ao longo desse ano. Primeiro, vamos pegar essas listas, mapear quais são os materiais comuns da lista, que aparecem em todas as listas, para poder fazer essa pesquisa de preço. Qual é a intenção? É que nós, dá um exemplo, peguemos uma caneta azul esferográfica e que é comum em todas as listas, e nós iremos às papelarias, iremos às livrarias para verificar o preço dessa caneta. Aí assim a gente vai disponibilizar ao consumidor a pesquisa de preço desses materiais que são comuns, para que ele já chegue no estabelecimento sabendo onde está mais barato. Olha, a gente quer beneficiar a competitividade no mercado, quer beneficiar, sobretudo, o consumidor. Exatamente. E olha, isso aqui a gente vai estar lá na frente já, doutor, sabe por quê? Porque, assim, às vezes o pai separa um dia só para pesquisar mesmo o material escolar do filho, né? Então, assim, já com essa lista do Procon Amazonas, já com os preços tudinho, show de bola. Eu quero agradecer, viu, a sua presença aqui no Band Cidade Primeira Edição, diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraste. Muito obrigado e tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Olha só, gente, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade Primeira Edição e a gente já começa com você, Ariano. Olha só, trabalhar em equipe vai exigir mais jogo de cintura da sua parte. Parceria ou sociedade pode desandar se tentar impor demais as suas vontades e opiniões. Melhore o diálogo e saiba ceder. Há sinal de tensão com amigos. Saiba dialogar, tá bom? É a dica de hoje. Controle bem os seus gastos. Agora já na paquera, seu charme será irresistível e pode atrair alguém da turma. Números da sorte, 5, 86 e 41, a cor amarelo. Para você de touro, você terá coragem e atitude de sobra para mudar o que incomoda no seu trabalho ou ainda para correr atrás de um novo emprego. Caso esteja sentindo insatisfação com o seu, né? Mirem seus objetivos mais ambiciosos. Deve ter cuidado com acidentes e com a saúde também. Forte atração por colega ou por alguém próximo de você. Números da sorte, 59, 23 e 14, cor preto. Gêmeos, mudanças e imprevistos podem tumultuar um pouco o seu dia, mas você poderá contar com a sorte e terá muita criatividade para contornar os obstáculos. Quem planeja viajar no fim do dia pode enfrentar alguns contratempos. Controle suas emoções e suas reações e converse. Dê atenção à saúde e descanse. Talvez queira manter um namoro em segredo. Números da sorte, 16, 52 e 7, cor verde escuro. Agora, Câncer, trabalhar em família pode ser desafiador para você hoje. Terá que ter muita calma e paciência para conciliar as vontades de todos, sem brigar. É melhor não contar muito com a sorte em jogos e planejar bem os gastos. Não caia na lábia de golpistas. A lua promete novidades na paquera. Use e abuse do seu charme. Pode até rolar namoro com um colega.
muito carinho e romantismo a 2. Números da sorte, 8, 98 e 89, a cor dourado. E o Band Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais previsão dos astros para você. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, o Ministério Público impediu que a Escola Estadual Tiradentes seja transformada em uma escola de ensino militar. Caso seja descumprida, a SEDUC terá que pagar uma multa diária de R$5.000. E quem traz as informações para a gente aqui é a repórter Isabela Bastos. A Justiça do Amazonas acatou a ação civil movida pelo Ministério Público Estadual para manter a Escola Estadual Tiradentes nos moldes em que funcionava. De acordo com a ação, ela tem caráter emergencial e começa a valer a partir da data em que foi aprovada, no dia 15, quarta-feira. Caso seja descumprida, ela incorre em multa sobre a Secretaria Estadual de Educação no valor de R$5.000 por dia. De acordo com a decisão judicial, a escola volta a funcionar da mesma forma que em 2019. Professores e alunos que estudaram e trabalharam na Escola Estadual Tiradentes neste ano vão ter suas vagas e empregos garantidos. Comunitários, moradores e professores e estudantes da escola vão realizar uma nova reunião nesta quinta-feira para definir os rumos da Escola Estadual Tiradentes. Obrigada, Isabela Bastos, pelas suas informações. Olha só, as dores nas costas são uma das maiores queixas da população brasileira, muito comum tanto entre o público jovem como em pessoas de idade mais avançada. O bico de papagaio é o pesadelo de muita gente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, inclusive tirar as nossas dúvidas, é o Dr. Diego Cabrejo, ortopedista. Eu pronunciei certinho, doutor? Perfeito. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Obrigado pelo convite. Explica pra gente, inicialmente, o que é o bico de papagaio. A gente sabe assim, bico de papagaio é uma dor na costa muito ruim, muito complicada. Mas assim, dentro do nosso corpo, o que é que está acontecendo? Tá. A coluna é formada por ossos chamados vértebras. E entre esses ossos a gente tem um amortecedor, que é um disco. Conforme a idade vai passando, esse disco sofre um desgaste e vai reduzindo de altura. Começa a acontecer então um contato do osso com o osso, porque você tem menos amortecedor. E uma reação a esse contato excessivo dos ossos é a formação do bico de papagaio. É como um mecanismo de defesa do organismo. Só que ele vem geralmente associado com a dor, com esse processo de incômodo que você estava relatando, e é uma coisa realmente muito comum. A partir do momento que ali, porque assim, a gente tem imagem aqui, né, Flavinha? Vamos colocar a imagem, a gente... Tá, vamos, olha aí, ó. Essa aqui são algumas... esse aqui é ali, né, doutor, que acontece o bico de papagaio, né? Exatamente. Aqui no fim da... Entre os ossos, nesse vermelhinho aí, olha como o disco tá fino, tá baixo. Então... Pode voltar lá naquela imagem que tá legal pro doutor explicar. Vamos lá, Flavinha, pode voltar. Enquanto isso, vamos lá, doutor. Então, vai havendo um contato excessivo entre os ossos e o corpo ele faz assim, esse aumento local de osso, é como se fosse realmente um bico de papagaio. Por isso que ele tem esse nome. O nome técnico é osteófito, mas ele parece realmente como um aumento de osso que no raio-x parece o bico de papagaio. Ah, isso aqui é aquele bico mais assim, avantajado, né? Mais pontudo. Mais pontudo, exatamente. A partir do momento que o osso ali encosta no outro, é ali que acontece a dor? Isso. A verdade depende. Algumas pessoas têm a artrose, o desgaste da coluna e não sentem dor. Mas a dor, ela fica mais acentuada quando tem esse contato ósseo. E forma o bico de papagaio e assim vai tendo um desgaste progressivo daquela articulação. Agora, quem é que pode ter, doutor, o bico de papagaio? Muita gente fala assim, são as pessoas mais velhas que têm, mas as novas também podem ter ou não? É possível. O bico de papagaio ele decorre de uma série de fatores. Primeiro, é genético. Então, a pessoa ela tem uma propensão genética a ter esse bico de papagaio. E aí você associa isso a outros fatores. Por exemplo, um fator fundamental é o sedentarismo, tá? Imagina o seguinte, quando a pessoa não faz exercícios físicos, ocorre todo o peso do corpo vai pela coluna.
quando tem uma prática regular de exercícios, você distribui aquela carga, aquele desgaste do corpo pelos músculos. Outro fator comprovado é o tabagismo. Quem fuma, aquele disco resseca antes do tempo e abaixa. Fora outros fatores, como um acidente, algum trauma de moto, uma coisa assim, alguns tipos de reumatismo. Então, isso realmente varia, mas é muito mais comum em pessoas da idade, porque é um processo do desgaste do próprio organismo que todo mundo vai ter uma hora ou outra. Olha só que situação. Mas agora aquelas pessoas que pesam, que malham muito pesado, musculação, aqueles pesos absurdos, essas pessoas também estão propensas a ter o bico de papagaio? A musculação, de uma forma geral, é um fator protetor, tá? Agora, a gente tem que tirar essa questão aí os atletas, né? Como você falou, que aí fazem pesos muito acima do que o corpo suporta, competidores, que aí realmente você está botando a sobrecarga acima do que o organismo ele consegue se adaptar. Agora, a musculação em si, para a população em geral, é um fator protetor. Uhum. Agora, assim, quais são os sintomas, né? A partir de que momento que eu posso desconfiar que eu tenha ali o bico de papagaio? Eu pergunto isso tudo porque talvez as pessoas que estejam nos acompanhando aquilo, assim, poxa vida, eu sinto dor, um desconforto aqui nas minhas costas. Será que eu tenho o bico de papagaio ou eu possa ter o bico de papagaio? Como é que a gente sabe? Olha, essa pergunta realmente é muito pertinente, muito importante. Porque a dor nessa região ocorre em torno de 80% a 90% das pessoas, em algum momento da vida, vão ter dor ali. Então, o que tem que ficar claro para a população é que a maioria desses quadros de dor nessa região não está relacionada ao bico de papagaio. Na grande parte dos casos é mais uma questão muscular, um problema postural e sendo a minoria realmente relacionada com o bico de papagaio. Tem uma pergunta aqui que está chegando aqui para mim, inclusive é do Barão. O Barão está perguntando assim, aquelas pessoas que estão na academia, né? Daí o professor pega e fala assim, coloca mais, você pode, você consegue, vamos lá, minha garota, vamos lá. Isso pode desenvolver, ajudar a prejudicar? Como é que é? Assim, se for um profissional habilitado, que está dentro dos padrões ali, das técnicas da educação física, não, é um fator protetor. O que a gente tem que ter cuidado realmente é com excesso, aquilo que vai muito além do nosso organismo. O senhor falou agora há pouco da má postura. Eu confesso que eu tenho um negócio assim que não consigo, mas ter ali a boa postura, sentar, isso também pode acarretar, doutor, assim, sentar muito as costas aqui para baixo, ou então muito para cá, isso também acaba complicando? Acaba, porque nesses casos a má postura ela tem uma influência maior na parte da dor muscular. Então, quem tem uma má postura acaba repetindo essa má postura no trabalho. Né? Então, imagina, às vezes a pessoa fica 8 horas no computador, uma posição ruim. Então, você vai somando 8 horas todos os dias, ao longo de semanas, meses, uma hora vai ter alguma consequência para aquele organismo. E aí você soma aquele outro fator do sedentarismo, do tabagismo. Então, essas coisas vão se juntando e acaba resultando na doença. Ô, gente, sextou, mas bora lá fazer a caminhada agora de manhã, tá no horário, o bico de papagaio pode vir. Uma hora vai chegar para todo mundo, né, doutor? É o fator do desgaste do nosso organismo. Então, o que a gente tem que fazer é isso que você acabou de dizer. Fazer o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance para prevenir. O fator genético você não pode fazer nada, mas você pode fazer uma atividade física regular, mesmo uma caminhada, uma natação, musculação. O importante é que haja essa atividade física para, primeiro, fortalecer os músculos, segundo, você lubrificar as articulações e alongar os tendões. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, assim, Flávio, eu não tenho tempo de caminhar, eu não tenho tempo de ir para academia, o meu trabalho mesmo é em casa. Então, aquelas pessoas, mulheres e homens, tá? Não só as mulheres, não, porque os homens também lavam o osso, os homens também passam uma vassoura ali na casa, um paninho ali. Esse exercício é válido também, doutor, ou não? Não, isso não é considerado atividade física regular. Aí o que a gente dá a dica, assim, por exemplo, quem mora em condomínio, subir e descer escadas durante meia hora é um exercício físico muito legal. Caminhada com agachamento que você pode fazer num parque. Então, existem algumas opções
de exercícios físicos mais feitos em casa. E dança? Dança sim. Dança, olha aí, já dá para Dança é um arrumar bom a casa exercício. dançando. Temos algumas perguntas aqui, doutor, olha só. Você, inclusive, pode mandar pra gente, tá? O WhatsApp nosso aí é o 992051478, 992051478. A gente vai colocar aqui na tela a nossa primeira pergunta. Olha só. Fernanda, bico de papagaio tem cura e a alimentação tem influência? Olha, é uma excelente pergunta, tá? O bico de papagaio não tem cura, porque ele já representa aquele processo de desgaste, tá? Mas o sintoma tem cura. Você pode controlar aquele sintoma da dor, reduzir o nível menor e ficar até sem dor, fazendo o tratamento de uma forma correta. Olha só, legal. Vamos lá para a próxima? Próxima pergunta, vamos colocar aqui, olha só, é do Antônio. Tenho bico de papagaio e o médico me receitou Mionevrix, mas as dores na coluna são constantes. Como devo tomar? Só quando sente dor? É uma pergunta também interessante, as perguntas são boas hoje. O tratamento, ele é um conjunto de ações, tá? O medicamento, dependente de qual seja, ele tem uma ação importante, mas ele dificilmente vai resolver aquele problema. Ele tem que associar a, por exemplo, fisioterapia, acupuntura, pilates, alongamentos, né? Então, você tem uma gama de ações que aquela pessoa tem que fazer para conseguir melhorar a dor. Dificilmente o remédio ele vai lá e vai resolver e vai tirar a dor e ficar curado. Tem uma amiga minha, vou citar nomes, vou expor aqui a Linérica. A Linérica, Flávia, eu tô com uma dor nas costas aqui, pisa em mim, eu vou deitar aqui no chão. E doutor, não vou mentir, não, eu coloco o meu pezinho ali, eu vou massageando. Isso ajuda, atrapalha, como é que é? Isso pode aliviar momentaneamente aquela dor muscular, mas é como você está relatando, se ela perde com frequência porque isso não resolve, né? E às vezes essa compressão excessiva no músculo, ela traz um alívio imediato, mas a dor pode voltar pior depois. Isso é até um costume muito regional, né? Fazer massagem, articulações que estão com dor, e tem que ter um cuidado, porque imagina o seguinte, aquilo é um tecido que está como se estivesse machucado. Então, o fato de você comprimir um tecido traz um alívio momentâneo, mas isso pode piorar mais para frente. Linérica, cancela a massagem. Vamos para a próxima pergunta, olha só. Paulo, olha só, fui diagnosticado com a osteofitose marginal em todos os níveis, hiperotose facetária, degeneração discal e retificação da curvatura fisiológica. Gente do céu, estou tomando Ardapol, Paco, Disfor e fazendo acupuntura. Ainda assim, sinto muita dor na cervical, ombro e também no meu braço esquerdo. Existem remédios mais fortes? Existem remédios mais fortes. Agora tem que ver como que ele está fazendo a questão de horário desses medicamentos. Uma coisa que tem que também saber que existe para alguns casos específicos é infiltração da coluna, tá? Então, talvez ele faça parte daquele grupo de pacientes que não responde ao tratamento convencional e pode fazer uma avaliação para fazer chamado bloqueio ou denervação facetária, que é um tratamento minimamente invasivo que tem o objetivo de reduzir a dor para permitir que aquela pessoa faça uma reabilitação muscular. Cirurgia é raramente indicada, é realmente a última opção. Existem várias etapas antes de você chegar lá. O bico de papagaio mexe com assim, a rotina da pessoa, né, doutor? Talvez cause estresses ou então incômodo ali, né? Tá sentindo dor, evita de fazer diversas situações, é bem complicado. A gente vai colocar mais uma pergunta aqui, a gente agradece muito as mensagens que vocês enviaram. Não dá mais tempo da pergunta, olha só, infelizmente. Doutor, eu quero então agradecer a sua participação aqui com a gente. As portas estão abertas para o senhor voltar aqui conosco. Falei assim, Flávia, vamos falar do assunto tal. O senhor volta aqui com a gente e a gente conversa mais. É sempre um prazer a gente falar de qualidade de vida. Eu que agradeço falar de um assunto tão importante e tirar várias dúvidas tão pertinentes. Muito obrigada mais uma vez. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, sol com muitas nuvens durante o dia. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Itamaraty, previsão de sol com algumas nuvens. Período nublado, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento.
A mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Em Lábrea, sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuva. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A mesma previsão para o município São Paulo de Olivença, onde a mínima é de 23 e a máxima não ultrapassa os 31 graus. E agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Leonino, olha só, o céu alerta que não será tão fácil expor suas ideias no trabalho. Pode ter dificuldade para defender suas opiniões ou mesmo para que te compreendam. Fale com calma e esclareça qualquer mal-entendido. Dê atenção à saúde e, se precisar, busque uma segunda opinião médica. Família e romance vão disputar sua atenção no fim do dia. Explique direitinho a situação ao par para evitar conflitos. Números da sorte, 90, 45 e 99, a cor pink. Para você de Virgem, controlar os gastos pode ser um desafio para você hoje. Não será fácil resistir às tentações nas vitrines ou fugir de coisas supérfluas. No trabalho, vai contar com raciocínio rápido e ótima capacidade de memorização. Só fique longe de fofocas. Puxe papo na paquera e conheça melhor o alvo antes de você investir. O romance também vai exigir muito mais diálogo. Anota teus números da sorte para hoje, sextou, né? 19, 28 e número 1, laranja é a tua cor para hoje. Agora, para você de Libra, talvez você tenha que abrir mão de alguns interesses pessoais por causa da família ou de assuntos de casa. Avalie o que é prioridade para tomar a melhor decisão. Pode ter gastos inesperados ao longo do dia, por isso é melhor usar a criatividade e não contar muito com a sorte, não. Vai querer mais segurança no amor. Converse bastante antes de se envolver, tá bom? A2, valorize quem ama e declare o seu amor. Números da sorte, 47, 2, 11 e a cor branco. Para você de Escorpião, a lua pode deixar você com um jeito mais desconfiado do que já é. Aposte na discrição e evite comentar seus planos com os outros. Proteja seus segredos para não se aborrecer com trapaças e fofocas. O convívio com parentes vai exigir mais diálogo e paciência. Na paquera, vai procurar a sua alma gêmea e alguém para namorar. Se já achou a sua metade, procure controlar a rebeldia e resolva tudo com diálogo. Números da sorte, 66, 12 e 93, a cor roxo. E o Band Cidade, primeira edição, vai por intervalo. Volta já já, inclusive, com mais previsão dos astros para você. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação com ela, Kelly Abreu. Oi, Flavinha, bom dia a você e a todos. O Notícias da Redação já começa com uma boa informação. É que o nível de atividades da economia brasileira registrou um crescimento no mês de novembro. O índice de atividade econômica do Banco Central apontou um crescimento de 1,10%. Isso significa que a economia vem evoluindo positivamente. O indicador é considerado uma prévia do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Agora a gente troca de assunto para falar que a Alemanha tem rodovias sem limite nenhum de velocidade. Mas o detalhe é que o trânsito por lá mata 4 vezes menos que o trânsito aqui do Brasil. Só para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade do trânsito brasileiro foi de 17 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes em 2017. No mesmo período, na Alemanha, 4 em cada 100 mil pessoas perderam a vida da mesma forma, 4,3 vezes menos. Considerando os números absolutos de 2017, cerca de 35 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro, enquanto na Alemanha foram 3 mil. E olha só, Flávia, o príncipe Harry fez a sua primeira aparição pública desde que a rainha Elizabeth aceitou a vontade do neto se afastar das funções como membro da realeza britânica e buscar aí um futuro mais independente com a mulher, a Meghan. O evento é seu último compromisso real, marcado antes que ele e Meghan iniciem aí um período de transição para suas novas funções. Vale lembrar que na semana passada o casal teve uma crise na monarquia britânica ao anunciar que queria reduzir seus deveres da realeza e passar mais tempo na América do Norte, além de se tornarem financeiramente independentes. O anúncio público surpreendeu outros membros da família real, magoando e desapontando aí a rainha e outros familiares.
familiares, segundo fontes oficiais. Então é isso, Flávia, é um ótimo fim de semana e até segunda-feira, um dia bem especial, né? Verdade, um dia bem especial, né, Kelly Abreu? Por que será? Por que será? Será que é porque Kelly Abreu fica de fraldinha, fica neném, né? A gente vai preparar uma festa surpresa pra você, Kelly. Um beijo, depois eu te parabenizo com calma, tá bom? Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui pra você. Olha só, Sagitário, você terá muita facilidade para conseguir aliados para os seus projetos. Invista nas parcerias e conte com o apoio de amigos para alcançar seus ideais. Números da sorte, 12, 24 e 48, a cor rosa. Agora, para você de Capricórnio, a lua deixa você com ambição, vaidade, fim de destacar. Mas nem tudo será sempre como você quer. Por isso, concentre-se no que realmente importa, sem se aborrecer com bobagens. Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro. Use a criatividade. Números da sorte para você, 4, 31 e 22, a cor bege. Aquariano, afinidade de ideias e objetivos contarão muitos pontos para você na hora de fazer uma parceria ou nova amizade. Se sentir qualquer dúvida ou desconfiança, nada feito. Isso não será diferente na paixão. Vai querer conversar e conhecer bem o alvo para se certificar de que vocês realmente podem dar certo. Pode sentir uma paixão arrebatadora por um amigo ou amiga. Bom diálogo com quem ama. Números da sorte 68, 59 e 41, a cor azul marinho. Agora, para você de peixes, você pode sentir um desejo maior de mudar de emprego ou dar uma guinada na sua carreira. Você terá coragem e iniciativa de sobra para isso. Só precisa avaliar os riscos para não ter do que se arrepender. Números da sorte 24, 18 e 88, a cor rosa. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui para você. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.